Continuando, parte 3 da nossa aula. Vamos falar sobre hardware e software. Hardware são componentes do computador, é tudo aquilo que é tangível. O software é tudo que é intangível, tudo que é programa de computador, que tem funcionalidades. Alguns definem também que software é tudo que você não pode chutar, e hardware é aquilo que você pode chutar, ou seja, tudo que é palpável. Alguns exemplos de hardware. Nós temos monitor, caixa de som, teclado, mouse, fonte de energia, placa-mãe, processador, cooler, memória, placa de vídeo, placa de som, disco rígido, o gabinete, onde tudo isso aqui é colocado dentro, e outros. Este componente é a placa-mãe. Aqui na placa-mãe é onde é conectado a maioria dos outros componentes. Por exemplo, a memória vai aqui, aqui vai o processador, nessa parte aqui vai o processador, aí o cooler vai aqui em cima. Aqui você conecta as parte do vídeo, aqui tem a parte do USB, e aqui é conectado todos os componentes. Aqui é a bateria do sistema, que serve para BIOS. A BIOS é onde é armazenado o sistema inicial do computador, porque além do sistema operacional, que é aquele que nós utilizamos, que será explicado nessa aula também, que é a nossa principal interface ali com o hardware, nós temos o programa principal, que ele já é colocado no computador, para dar início para a gente poder instalar o sistema operacional. E a BIOS, e ela tem uma bateria por quê? Para não perder as configurações iniciais, como hora, entre outros. É por isso que mesmo que você desligue o seu computador de energia, quando você ligar ele novamente, ele ainda vai estar com a hora do sistema correta. O disco rígido é o HD, aqui, onde você armazena todas as informações. Nós temos o disco rígido, que é com disco mesmo, e tem o disco também, que é SSD. Aqui a diferença. Aqui dentro do disco rígido, ele tem um disco metálico, e esse disco aqui gira, e esse ponteiro faz a leitura para procurar o arquivo, ou seja, todos os arquivos estão armazenados nesse disco, e esse aqui é o leitor. Já o HD do tipo SSD, que como muitos devem saber, ele é mais rápido. Por quê? Porque tudo é armazenado aqui em memória, como se fosse num pendrive. Aqui nós podemos ver os detalhes da diferença do HDD para o SSD. Aqui tem as memórias flash, aqui tem um controlador principal e aqui tem uma pequena memória cache. E aqui nós temos um disco metálico e aqui o leitor dele, que tem que atuar em cima do disco, por isso que é um pouco mais demorado para localizar a informação nesse tipo de disco. Aqui nós temos a memória RAM, que a memória RAM no computador ela é de armazenamento temporário, diferente do HD. Aqui o armazenamento é permanente, ou seja, quando você grava a informação, ela fica ali. Aqui na memória RAM, a informação permanece conforme está sendo utilizada. Memória RAM é uma memória que é mais para facilitar o acesso ao processamento, quando o processador está funcionando e fazendo algum cálculo, por exemplo, para que a resposta seja mais rápido, uma parte é processada na memória ROM. Ela também é uma memória volátil, uma memória temporária, assim como a memória RAM. Aqui nós temos o processador que é conhecido como a unidade central de processamento. Tem gente que chama, por exemplo, computador de CPU, mas CPU na verdade é só o processador, que é a unidade central de processamento. É aqui que todos os cálculos, todas as operações, toda a interpretação que
é feita no seu computador é realmente realizada, processada. O cooler é um componente que vai em cima do processador e serve para refrigeração do mesmo, porque pelo fato do processador realizar muito processamento, ele esquenta, tem um aquecimento alto. Então ele precisa ser refrigerado constantemente pelo cooler. Aqui é a BIOS, que eu já descrevi a funcionalidade, que é para o armazenamento das configurações iniciais do computador, e ela tem uma bateria que permite que mesmo quando você desliga o seu computador, ele não perca as configurações como data, hora, entre outros. Aqui nós temos exemplos de placa de rede. A placa de rede é onde você conecta o cabo da internet, ou pode ser uma placa de rede sem fio, que é a wireless, que é trazida por essa antena. Aqui nós temos um exemplo de placa de vídeo. Algumas placas de vídeo já são embutidas na placa-mãe. Quando a placa já vem na placa-mãe, nós falamos on-board. Essa aqui é uma placa do tipo off board. Essas placas aqui geralmente têm um processamento muito superior ao processamento normal de uma placa on-board que já vem lá da placa-mãe por padrão. Aqui um exemplo de montagem dos componentes. Aqui nós temos o gabinete, que é esse todo aqui. E aqui dentro, o primeiro componente que é colocado é a placa-mãe. E na placa-mãe, conforme eu demonstrei, vai todos os demais. O HD, por exemplo, ele fica aqui nessa gavetinha. E aqui ele é conectado na placa-mãe. A memória que vem aqui. Essa parte aqui serve para você conectar placa de vídeo extra, por exemplo essa aqui, ou conectar placa de rede. O processador que já está aqui embaixo do cooler, que o cooler, conforme eu falei, serve para refrigerá-lo. Aqui a unidade de disco, que vai nessas gavetas aqui. Aqui tem várias gavetas no gabinete, e aqui vai a unidade de disco. E aqui ele também vai conectado na placa-mãe. Aqui nós temos a fonte de alimentação do computador, que alimenta aqui a placa-mãe e os outros componentes que são externos. Por exemplo, o HD precisa de energia também para girar. O leitor de CD também, ele tem um motorzinho aqui dentro que roda o CD, ele precisa de energia. Tudo isso é alimentado pela fonte de energia que está aqui. Outro termo que nós utilizamos nessa parte de hardware é o periféricos. Periféricos são todos os componentes que vão conectados no computador, por exemplo, monitor, teclado, mouse, impressora. Aqui nós temos um data show, caixa de som, webcam, microfone, entre outros. Tudo que vai conectado aqui no computador é chamado de periférico. Os periféricos, eles têm duas classificações. Só um detalhe aqui. Eles podem ser periféricos de entrada, vou voltar aqui. Periféricos de entrada ou de saída. Os periféricos de entrada são os que recebem informação e os periféricos de saída são os que apresentam informações. Aqui nós temos alguns que podem ser de entrada e de saída ao mesmo tempo. Por exemplo, uma câmera, ela recebe informação na hora que tira foto e ela tem como saída uma foto digital. Aqui no CD, por exemplo, nós gravamos informação, ou seja, as informações são entradas e ele também pode liberar as informações, que as informações que estão gravadas nele, que no caso é uma saída.
E aqui o tablet também, ele tem a entrada na tela dele que entra com as informações e ele também apresenta no seu monitor, é uma saída. Aqui dispositivo de entrada, teclado que só recebe informação, scanner. Aqui tem uma copiadora que é de saída. Aqui tem um exemplo de, mas isso daqui também poderia ser entrada e saída, dependendo do contexto, porque às vezes essas multifuncionais têm um scanner aqui também. E aqui o scanner é um dispositivo de entrada. Ele é aquele que digitaliza uma foto, por exemplo. E estes são os tipos de periférico que nós podemos ter. Até a próxima aula.